Escolhido, você sentiu isso? O ar mudou, aquela tensão no ambiente, aquele frio na espinha que eles sentem toda vez que seu nome é sussurrado. Você não está louco. O jogo acabou. O universo acaba de expor a mentira que eles usaram para tentar te enterrar. Olhe para eles agora. O estômago embrulhado, o sorriso forçado. Eles te armaram, eles te culparam. E agora, o custo daquela farsa está sendo cobrado publicamente. Você não precisou gritar para provar sua verdade. Você ficou em silêncio enquanto a tempestade rugia. E essa quietude, essa sua força inabalável, não era fraqueza. Era a prova que eles precisavam para quebrar a farsa. Eles construíram um castelo de areia com a sua reputação. E o tsunami da verdade chegou. Esta não é só uma história de sobrevivência, é o seu manifesto de justiça silenciosa. Se você está aqui, se essa frequência te encontrou, é porque o universo precisa que você veja o que está sendo revelado passo a passo, detalhe por detalhe. Sua missão agora é absorver esta clareza e entender. Você foi a vítima, e agora você é a evidência. Se você sentiu essa ativação no seu espírito e aceita que a justiça silenciosa finalmente venceu, eu preciso da sua energia. Curta este vídeo e se inscreva no canal agora mesmo para espalharmos essa verdade. E para declarar ao universo que você aceita a sua vindicação e a queda da farsa deles, comente o número 77 aqui embaixo. Não deixe de comentar. Reforce essa energia. Escolhido. Digite 77 nos comentários para selar este momento de vitória. Você se lembra daquele momento crucial? Eles armaram o palco para o seu colapso, esperando que você caísse gritando e reagisse com a mesma energia baixa que eles usavam. O plano deles dependia do seu pânico, do seu caos, pois isso lhes daria o material para sustentar a mentira. Mas você fez o impensável. Você ficou em silêncio. Essa quietude não era medo, era uma tática. Enquanto eles se esgotavam em mentiras, você poupava sua força. Você negou a eles o único combustível que precisavam para manter a fogueira acesa, e por isso a armadilha deles se tornou inútil. A sua paciência foi a chave que eles não conseguiram decifrar. Eles confundiram a sua dignidade com derrota, pensando que, ao se calar, você estava aceitando a narrativa deles. No entanto, o tempo provou que você estava apenas esperando. Você não precisou mover um dedo para que o castelo de cartas desmoronasse. Você simplesmente observou enquanto a própria mentira se tornava pesada demais para ser carregada. Hoje, o silêncio deles é barulhento, cheio de culpa, enquanto a sua paz é inegável. Esta não é apenas uma história de vingança, é a demonstração de que caráter é a força mais destrutiva contra a crueldade. Você ganhou não com combate, mas com consistência. Você está agora prestes a entrar em uma nova fase, carregando uma autoridade que foi conquistada na fornalha do seu silêncio. Se a sua quietude foi capaz de arruinar o plano deles e expor a verdade, o que você acha que a sua voz, agora limpa e poderosa, fará no futuro? Eles precisavam transformar você no vilão, porque a sua existência desmascarava a farsa deles. A verdade é que eles não te odiavam pelo que você fazia, mas pelo que você era. Uma força que ameaçava o castelo de mentiras que eles construíram. Para continuarem se sentindo pessoas boas, eles tinham que justificar a maldade que fizeram. Foi mais fácil pintar você como um monstro desequilibrado do que olhar para a própria fragilidade. Essa história de que você era o problema nunca foi uma acusação. Foi a projeção do medo e da inveja que os consumia por dentro. Eles apostaram no seu colapso. Eles queriam que você gritasse, que perdesse o controle para que pudessem dizer: viu só, nós avisamos. Mas você não deu a eles esse espetáculo. Você escolheu a calma. Sua quietude não foi fraqueza, foi a estratégia mais poderosa de todas.
Enquanto eles se esgotavam manipulando o cenário e trocando de máscara, você apenas ficava de pé. Essa postura inabalável é o que realmente os destrói hoje. Você negou a eles a vingança que mais desejavam, a sua autodestruição. A máscara deles caiu, e agora você vê a vergonha, a culpa, o pânico. A justiça já está sendo feita pelo tempo, não pela sua mão. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas enquadradas conseguem entender. Você não só sobreviveu ao plano deles, você o utilizou. Toda a dor que eles te causaram não te quebrou, ela te forjou. Agora que o mundo inteiro está assistindo ao desmoronamento deles, precisamos entender o que significa de verdade ser um escolhido. Qual é o custo espiritual de ter sido alvo de tamanha escuridão e o que essa sobrevivência exige de você na próxima fase da sua vida? Escolhido, se você chegou até aqui, o sinal já está claro. O que você acabou de receber não é apenas conteúdo. É uma frequência que vibrou em sua alma, um realinhamento de consciência que quebrou o ciclo de invisibilidade que tentaram impor a você. Sua vitória contra o enquadramento já é um fato consumado e o universo acaba de entregar a prova de sua força. Agora, convido você a honrar financeiramente a frequência da verdade que acabou de ativar em seu espírito. Este Super Thanks não é apenas um botão, é o seu ponto de reconhecimento energético. É a forma mais pura de dizer: eu recebi essa bênção, eu entendi o realinhamento e eu a amplifico para que ela ressoe mais alto no mundo. Não se trata de valor monetário, mas sim de intenção. O universo não conta moedas, ele pesa a vibração do seu coração. Você pode enviar $100, se for o que seu espírito clama, ou o valor que sentir no momento. O gesto de gratidão e reconhecimento espiritual é o que importa, fechando o ciclo de energia e garantindo que esta clareza e esta nova consciência continuem fluindo em sua vida com poder. Você se doou de corpo e alma, oferecendo lealdade pura a quem só sabia fingir. Quando a máscara da traição deles desabou, o choque não foi pela perda, mas pela revelação de quem você confiava. É natural que você questione seu julgamento, mas entenda, sua lealdade nunca foi o problema. Ela era a sua força. Eles não traíram você. Eles traíram a si mesmos, perdendo o acesso a uma pureza que jamais poderiam replicar. Essa exposição não foi um acidente, foi uma limpeza. Você não perdeu sua capacidade de confiar. Você ganhou a sabedoria de quem merece sua energia. Você é soberano sobre a sua paz. Use o conhecimento do que aconteceu para proteger seu futuro. Sua lealdade agora deve ser direcionada primeiro à sua intuição, pois eles pensaram que iriam destruir seu espírito, mas apenas refinaram sua visão. A vingança deles é a sua clareza. Você não precisa buscar retaliação, porque a verdade já está fazendo o trabalho pesado. Mas a verdadeira questão agora não é como lidar com o traidor. A jornada começa quando você percebe que a lealdade é um espelho. Se a traição deles te mostrou quem eles realmente são, qual será a ação que você tomará amanhã que mostrará quem de fato você escolheu se tornar? Você está absorvendo cada palavra, e essa energia de justiça silenciosa está pulsando. Mas me diga, você está apenas assistindo à sua ascensão ou está realmente ativado? Eles tentaram pintar você em uma moldura de mentiras para que você não pudesse se mover. Mas se você sente que o seu potencial mais elevado já está se formando, se a sua nova realidade está se cristalizando, agora que a verdade está exposta, você precisa reivindicar isso. Este é o teste do seu comprometimento. Se esta mensagem ressoa profundamente, comente 77 aqui embaixo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. É a confirmação energética de que suas manifestações estão saindo do papel. Ao digitar 77, você não está só participando, você está ativando o seu alinhamento,
provando que o quadro que te prenderam está vazio. E para fazer essa verdade ir ainda mais longe, para que cada pessoa que acreditou nas mentiras veja o que acontece quando a verdade se levanta. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não é só um clique, é o seu sinal de que você está pronto para receber o que é seu e que essa missão de exposição não para aqui. Eles criaram o caos, jogaram lama e esperaram que você gritasse. Era exatamente o que eles precisavam. A prova de que você era instável. Mas você fez o impensável. Você ficou em silêncio. Essa calma não era passividade, era poder em estado puro. Foi a única coisa que eles, obcecados pelo drama e pela performance, não puderam falsificar. Eles podiam imitar seu sucesso, mas não a paz inabalável que mantinha você de pé no meio do furacão que eles próprios armaram. Pense bem, enquanto eles se afogavam em mentiras, tentando tapar um buraco com outro, você apenas observava. Seu comportamento forçou uma comparação que os desmascarou. Quando a verdade começou a emergir, o público não olhou para o seu pânico, mas para o desespero deles. Você não precisou mover um dedo, pois a sua consistência, o seu caráter inegociável, fez o trabalho pesado. Você os venceu sem levantar a voz. Essa vitória silenciosa é a que mais pesa na consciência deles hoje. Agora que você entende o peso dessa arma invisível, sua soberania emocional, a pergunta é mais profunda. Se a sua simples permanência foi suficiente para destruir um império de mentiras, imagine o que você pode construir agora que sabe a diferença entre lutar na lama e andar sobre ela. O que acontece quando o escolhido, provado e inabalável, finalmente decide não apenas sobreviver, mas dominar o espaço que lhe pertence? Você lembra daquele momento em que as mentiras eram tão pesadas que pareciam te esmagar? A cinza que jogaram em você não era sujeira, era adubo. Cada rumor, cada traição, cada gota de dor que despejaram tinha a intenção de te ver secar. Mas você, em silêncio, absorveu tudo. Você não permitiu que a amargura criasse raízes. Em vez disso, você usou a pressão para firmar sua base. Sua resiliência não é sorte, é química. Você transformou o veneno deles em nutriente essencial para o seu florescimento. Seu jardim secreto floresceu onde os olhos deles não podiam ver, na sua quietude e na sua integridade. Eles esperavam uma explosão de raiva, mas encontraram uma disciplina inabalável. O que você construiu não foi com a aprovação deles, mas com a convicção de que sua verdade não precisa de permissão para existir. Você não precisou brigar com a lama, você simplesmente cresceu mais alto do que ela. Sua vingança silenciosa não é um plano, é a inevitável manifestação de que você é indestrutível. Mas agora que a verdade está exposta e você se levanta, existe um novo nível de poder que precisa ser entendido. Eles observam seu florescimento e se perguntam, como você fez isso? Eles ainda não compreenderam que a mesma força que você usou para sobreviver é a energia que está derrubando os castelos de areia deles. Você usou as cinzas, agora precisa entender a mecânica da desintegração. O que acontece quando o arquiteto da mentira é forçado a morar na ruína que ele mesmo criou? Aquela vergonha que eles tentaram costurar em você, como se fosse sua nova pele, nunca te pertenceu. Você não a vestiu. Eles jogaram lama, esperando que você se encolhesse e sumisse. Mas o que aconteceu? Essa mesma lama secou, e agora ela não mancha você. Ela reflete a intenção suja deles. Você transformou o veneno em proteção. O peso que tentaram colocar nas suas costas é o que mantém você firme, inabalável, provando que sua dignidade nunca dependeu da aprovação deles. Entenda, seu escudo não é de metal, é de verdade forjada sob pressão. Cada mentira que repetiram virou uma camada de armadura que cobre sua ascensão.
Você não precisou gritar para provar sua inocência. Você simplesmente a viveu. E agora, as mesmas pessoas que esperavam ver você em ruínas estão assistindo à sua reconstrução. O que era para ser o seu fim é apenas o prólogo da sua força. Eles não conseguem mais tocar você, porque a energia que te cobre é pura, enquanto a deles está suja e desmascarada. A vergonha que jogaram em você já virou pó, e o escudo está ativo. Mas há algo ainda mais profundo. Sua ascensão não é apenas sobre se proteger do passado, é sobre magnetizar o futuro. Quando a verdade te cobre, ela não só repele a mentira, mas também atrai o seu propósito real. O mundo viu você resistir ao fogo. Agora resta saber o que o destino traz quando você não tem mais medo de queimar. Você está sentindo essa mudança no ar? Aquelas pessoas que planejaram a sua queda não conseguem mais sustentar o olhar. O peso da mentira não está em você, está neles, corroendo a máscara que usaram por tanto tempo. Você não precisou mover um dedo para que o universo virasse a mesa. A confiança que tinham, aquele sorriso forçado, tudo isso sumiu. Agora, quando você passa, eles se encolhem. Esse pânico no rosto deles é a culpa, se recusando a ser escondida. Você não precisa provar mais nada. A verdade está fazendo o serviço pesado por você. Eles apostaram que você ia explodir, que ia gritar e confirmar a história que criaram. Mas você ficou em paz. Essa calma não foi fraqueza, foi a sua armadura inquebrável. Você venceu a batalha não com o barulho, mas com a sua permanência. Você simplesmente sobreviveu à armação. E ao fazer isso, você provou que o seu caráter é feito de algo que as mentiras deles jamais conseguirão quebrar. A credibilidade deles desmoronou, não por causa do que você disse, mas por causa do que você aguentou em silêncio. A vergonha que eles sentem é apenas a poeira baixando. Mas o jogo de verdade começa agora. A sua força não está em vê-los cair, mas em como você vai usar este espaço que a verdade limpou. A mentira deles te forçou a evoluir em segredo e a aprender o valor da sua própria companhia. Agora que as portas estão abertas e que o mundo sabe quem é quem, resta apenas uma pergunta. O que você vai criar agora, sabendo que nunca mais precisará da permissão deles para ser quem você é? Você está vendo com seus próprios olhos. Aquela máscara que eles usavam, feita de mentiras e falsas acusações, está derretendo sob o calor da verdade. Eles construíram o pedestal na sua ruína, mas a base era fraca. A mentira exige energia constante para se manter, mas sua calma e consistência exigiram zero esforço. Você não precisou brigar, você apenas sobreviveu, e essa quietude é o que está expondo a farsa deles para todos. Observe o pânico. Eles estão gaguejando, escondendo e tentando dar desculpas que não colam mais. O foco mudou. Não é mais você quem precisa se explicar. São eles. Você não é mais o questionado. Você é a prova viva. Você sobreviveu à armação e agora carrega uma autoridade silenciosa que a mentira jamais poderá tocar. Você foi a vítima, mas hoje você é a verdade que eles não conseguem apagar. Mas por que você, entre tantas pessoas, foi o alvo de uma traição tão coreografada? A resposta não está na sua fraqueza, mas na ameaça que sua luz representa. Se você entende o peso dessa revelação, que a farsa desmoronou e a culpa é palpável, então você precisa se preparar para a origem de tudo. O que eles tentaram enterrar em você não era sujeira, mas sim a força que eles nunca puderam roubar. E o que acontece agora, quando essa força for liberada sem barreiras? Você já sentiu o peso daquela lama? O barro das mentiras deles foi jogado com força, na esperança de que grudasse em você para sempre. Mas olhe para onde você está agora. Enquanto eles se afundam na sujeira que criaram, a sua reputação está sendo forjada em fogo. Você não precisou gritar para provar sua inocência, você apenas resistiu. Essa resistência não é de cimento, é de ouro.
É a prova de que a verdade, quando quieta, tem um brilho que nenhuma fofoca pode apagar. Eles queriam te diminuir, mas só conseguiram realçar a sua durabilidade inegável. Lembre-se, o seu valor não depende da opinião deles. Você não é a vítima, você é o mestre da sua própria narrativa. A lama é temporária, a história que você escreve é eterna. Você viu a máscara cair e viu o pânico nos olhos deles. Não desperdice sua energia celebrando a queda alheia. Foque em subir, usando a sujeira que eles jogaram como degrau. O ouro é polido pela pressão, e você acabou de passar pelo teste mais difícil. A partir de agora, o seu único trabalho é garantir que cada passo seu seja digno do nome que você está imortalizando. Eles acharam que o silêncio deles era seguro, mas o silêncio da culpa é sempre a confissão mais alta. O preço que eles pagam agora não é apenas a perda da credibilidade, mas a percepção fria de que a única mancha permanente na história não está no seu nome, mas na consciência deles. Você está livre e o universo garantiu que eles levassem de volta a própria sujeira. Mas se a verdade não precisa de vingança para vencer, qual é a única coisa que a mentira nunca consegue recuperar, mesmo depois do colapso total? Eles gastaram toda a energia tentando selar o seu destino. Mas você precisa entender que a armadilha nunca foi para você, era para eles. O buraco que cavaram não foi fundo o suficiente para enterrar a sua verdade. Ele se tornou a cova das mentiras que eles contaram. Você não precisou brigar, implorar ou gritar. Sua única tarefa foi permanecer em pé, firme e inabalável. E quando você se recusou a cair, todo o peso do plano deles desabou sobre a própria farsa que tentaram construir. Você transformou a isca em escudo, a conspiração em confirmação silenciosa. Enquanto eles se reviravam na sujeira, tentando manchar o seu nome, você se limpou em silêncio e com graça. Hoje, o medo não está no seu peito, está nos olhos deles, na maneira como gaguejam quando o seu nome é mencionado em público. Você é a prova viva de que a integridade não precisa de defesa ativa. O palco que eles montaram para a sua humilhação virou o espelho que reflete a feiura do caráter deles. Você sobreviveu à fogueira e agora carrega a verdade como a única armadura de que precisa. Você não é mais o questionado. Você é a resposta para a falência moral deles. A vingança nunca foi o seu caminho, e a verdade fez o trabalho sujo de forma impecável. Mas não confunda este momento de justiça com o final da sua história. O desmoronamento da mentira é apenas a preparação, o alicerce removido. Se você acredita que o seu propósito era só provar que estava certo, você mal arranhou a superfície do que está realmente por vir. O que realmente acontece quando um propósito maior, que estava sufocado e escondido, é finalmente libertado e começa a respirar? Eles construíram uma mentira tão grande que parecia real, mas só precisou da sua presença para que o palco desmoronasse. Você não precisou gritar ou provar nada. A sua energia, a sua simples forma de ser, foi o terremoto que eles não previram. Você quebrou o domínio que eles pensavam ter, não com brigas, mas com a quietude da sua verdade. Eles tinham certeza de que controlavam a narrativa, mas a sua volta ao jogo foi um lembrete silencioso de que a mentira não tem peso. Você é o fato que a ficção deles não pôde apagar. O pânico que você vê agora nos olhos deles não é medo de você, é pânico de si mesmos. Eles perderam o microfone, perderam a história. Você se recusou a se tornar o personagem instável que eles criaram, e com isso provou que a sua dignidade era mais forte que a performance deles. Eles se apoiavam na sua reação, mas quando você escolheu a paz, tirou o chão deles. Entenda, o controle que eles pensavam ter dependia totalmente da sua quebra emocional. Sua soberania sobre a sua calma é a maior derrota que eles poderiam enfrentar.
Você não apenas sobreviveu à armação, você se tornou a prova viva de que a verdade não se dobra. A parte mais importante desta jornada não é o que eles perderam, mas o poder inegável que você conquistou. Agora que o espelho quebrado reflete apenas a culpa deles, precisamos olhar para frente. Você precisa compreender a natureza sagrada da sua proteção e o porquê de tudo isso ter sido permitido. Afinal, o que acontece com um mentiroso quando a sua única verdade era a máscara que ele usava? Dizem que você foi agressivo, que jogou o jogo da forma mais baixa para subir. Mas a verdade é que você não lutou sujo. Você apenas se recusou a morrer na história que eles escreveram. Eles queriam que você gritasse e se rebaixasse ao nível deles, dando o show que precisavam para provar a mentira. Você não fez isso. Sua única tática foi respirar fundo e sobreviver ao incêndio que atearam. Esse ato de resistência silenciosa, de manter a sua paz enquanto o caos rugia, já foi a sua primeira e maior vitória. O que eles viam como fraqueza, sua quietude, era, na verdade, a sua armadura inquebrável. Você não precisou de um palco para provar sua verdade. A sua soberania veio do fato de que você não precisou se justificar para quem já estava determinado a te odiar. Você simplesmente esperou. E essa espera, essa prova de que o seu espírito não se dobra, tirou o chão da narrativa deles. Você venceu não pelo que fez, mas pelo que se recusou a fazer, perder a sua essência. Seu caráter foi testado no fogo e você saiu de lá com algo que eles jamais poderão roubar, a verdade comprovada. Agora, o jogo mudou. Você já provou que o seu pior momento foi apenas um teste que falharam em te destruir. Mas a sobrevivência é apenas o prefácio de uma história muito maior, onde sua presença define a nova regra. A questão não é como você vai usar o poder de volta. A questão é, o que acontece quando a pessoa que eles pensaram ter enterrado volta a andar? E você percebe que a sua sombra é agora maior do que a luz que eles roubaram. Olhe para você agora. Eles esperaram que você gritasse, perdesse a cabeça ou implorasse por justiça. Mas você fez o que era mais poderoso. Você ficou quieto. Você se tornou a prova ambulante de que a verdade não precisa de advogados. Enquanto eles gastavam toda a energia montando um palco de mentiras, você apenas respirava, mantendo sua paz intacta. Sua calma foi o tsunami que destruiu o castelo de cartas deles. Você não precisou de um megafone. A sua vida bastou. Você permitiu que as ações deles falassem por si mesmas, e agora o silêncio deles é o som mais alto de culpa. As mesmas pessoas que riram enquanto você estava sob ataque estão agora se desfazendo sob o peso das próprias narrativas. A verdade não precisou ser defendida por você. Ela se defendeu sozinha. Ela se apresentou e, de repente, o mundo não consegue mais fingir que não viu. Você não é mais o questionado. A dúvida paira sobre eles, e a vergonha é uma mancha que não sai. Essa não é apenas a sua vingança, é a sua ascensão. Você descobriu que a força verdadeira reside em não dar sua energia para a fantasia deles. Mas se você conseguiu virar o jogo apenas ficando parado e observando o colapso, imagine o poder que você libera quando começa a se mover. O que acontece quando um ser que sobreviveu à própria destruição decide finalmente construir algo a partir do zero? Você tem que entender uma coisa simples. A inveja que eles sentiram era o ingresso deles para assistir ao seu show. Eles tentaram te diminuir, mas tudo o que fizeram foi botar um holofote na sua força. Quando eles te apontaram o dedo, eles estavam, na verdade, marcando o lugar exato de onde você decolaria. O drama deles foi só a cortina de fumaça que o universo usou para esconder a sua preparação. Agora, olhe para trás, mas só por um segundo. Você não precisa mais se preocupar com as mentiras quebradas que eles deixaram para trás. A fase de provar quem você é acabou. A verdade se defendeu sozinha.
Você passou no teste da paciência e da integridade, e isso está comprovado. Agora que o palco deles desmoronou, você finalmente tem um espaço limpo e silencioso para construir sua realidade. Eles estão presos no passado deles. Você está livre para respirar o futuro. Mas existe um detalhe sobre essa virada de mesa que a maioria das pessoas não entende. Você não foi apenas salvo, você foi promovido. E com essa promoção vem uma nova responsabilidade e um novo tipo de poder. O preço que você pagou pela verdade te deu uma visão que eles jamais terão. Essa clareza que você ganhou não é apenas para defesa, ela é uma arma. A questão agora não é quem eles são, mas sim como se usa o fogo que resta depois que a mentira vira cinzas. Esqueça a ideia de voltar por cima. Quem é uma lenda nunca precisa de um retorno. O que você está vivendo não é uma recuperação. É o momento em que você finalmente veste a coroa que sempre foi sua. Eles tentaram te prender na moldura da mentira, mas a verdade estourou o quadro. Sua autoridade é inabalável, porque não foi dada por aplausos, mas conquistada na quietude enquanto eles tentavam te apagar. Você não está buscando permissão, você está tomando posse. Sua soberania agora reside na sua quietude. Eles esperavam que você gritasse, mas você escolheu o silêncio. Esse silêncio não era fraqueza, era a muralha mais forte do seu reino. A autoridade inabalável vem quando você percebe que as opiniões deles são apenas ruído no seu império. Você não precisa de vingança quando o universo já fez o trabalho pesado. Você é a prova viva de que a verdade por si só é poder. Você não é mais o perseguido, você é o governante. E com este novo nível de autoridade, surge uma pergunta que derruba qualquer falsa paz. Se você não precisa mais provar quem você é, o que exatamente você fará com o espaço que a queda deles abriu? Não é sobre o passado, é sobre o peso deste cetro. O que acontece quando o escolhido se torna o arquiteto da própria realidade? E quais são as primeiras 3 ordens que ele deve dar? Você não apenas sobreviveu ao ataque, você se tornou a própria prova. O quadro de mentiras que armaram para a sua vida não aguentou o peso da sua verdade e se quebrou em pedaços. Profetizo sobre você. O que está por vir não é um retorno, é a sua revelação completa. Você está caminhando para uma vitória inegociável, porque a verdade venceu por você, e a vergonha deles é o seu novo testemunho. Para selar esta vitória e declarar que o seu nome está limpo diante de todos, faça algo agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você sente que a justiça finalmente chegou, comente o código 77 para cravar a sua vitória definitiva. Não deixe essa verdade parar aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que a farsa acabou e que a sua história está apenas começando.